Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 13 de Oséias, penúltimo capítulo. Não foge, não, fica com a gente. Tá acabando Oséias, estamos nos livros dos pequenos profetas e para depois partirmos pro Novo Testamento. E esses capítulos são muito importantes. A gente vai ver Jesus falando muitas vezes a respeito, dos profetas que vieram e com a missão ali de avisar ao povo israelita, sobre ele, do que iria acontecer e tantas outras coisas. E eles não deram atenção, Eles não os ouviram. Então, isso daqui é fundamental a gente conhecer, eu considero, como fundamental para a gente entender até mesmo o Novo Testamento. Então, não foge não, vamos continuar firmes e fortes, estamos acabando o Antigo Testamento, acabando não, Falta um pouquinho ainda. E é isso, vamos que vamos começar orando, domingo, primeiro dia da semana. Seja um dia especial, abençoado para você, para sua casa, para sua família. E nossa, que blusa arrotada. E é isso. Hoje é dia de culto. Procura uma igreja abençoada aí perto da sua casa. Vai cultuar o Senhor, amém? Arranjar um corpo aí para você congregar. Vamos lá. Amém, Deus. Obrigada pelo dia de hoje. Obrigada por mais uma semana que se inicia. Obrigada por mais uma vez nos permitir ter contato com a sua palavra, Deus, de maneira que podemos, Deus, direcionar os nossos passos, Pai. A sua palavra é como bússola para nós, como lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Ela joga um facho naquilo que nós precisamos seguir. E que cada um aqui eu oro, Deus, para que consiga, Deus, resistir às obras do diabo, Deus, resistir às tentações e tudo que for colocado aqui na frente dos meus amigos, irmãos, Deus, para desvirtuá-los, para desviá-los dos seus caminhos, em nome de Jesus. Eu declaro que eles terão a força, a coragem, o entendimento e o amor por ti necessários, Deus, para que possam resistir às ciladas do inimigo e, em nome de Jesus, possam prevalecer, Deus, com o Senhor. Em nome de Jesus, nos dê também os teus livramentos, Deus, de todos os lados, de todas as formas. Coloca os teus anjos ao nosso redor, ao longo dessa semana, dos nossos carros, dos filhos, dos maridos, das mulheres, de todos, Deus, dos pais. Em nome de Jesus, que o Senhor possa estar guardando a vida e tudo que cada um aqui fizer. Em nome de Jesus, é o que eu oro, que eu te peço, que eu declaro e te peço. Fica conosco, Espírito Santo de Deus, e nos explique mais um capítulo da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém? Bora. Vai dizer assim: antigamente, quando a gente da tribo de Efraim falava, as outras tribos ficavam com medo, pois todos respeitavam os efraimitas. Mas eles começaram a adorar o deus Baal e por isso vão morrer. Continuam pecando cada vez mais, fazendo imagens de metal para adorar. Essas estátuas de prata são invenção humana, são feitas por homens e, no entanto, eles dizem: ofereçam sacrifícios a estes deuses e chegam até a beijar esses bezerros de metal. Por isso, essa gente desaparecerá como a cerração ao nascer do sol, ou como o orvalho que seca logo de manhã, ou como a palha que o vento leva embora, ou como a fumaça que sai pela chaminé.
O Senhor Deus diz: Eu, o Senhor, sou o Deus de vocês. Desde que os tirei do Egito, eu sou o único Deus que vocês conhecem, o único Deus que os salvou. Eu cuidei de vocês quando estavam no deserto, naquelas terras sem água. Mas quando entraram na boa terra, vocês tiveram comida de sobra e ficaram satisfeitos. Então os corações de vocês se encheram de orgulho e vocês se esqueceram de mim. Portanto, vou atacá-los como um leão. Ficarei de tocaia como um leopardo. Como uma ursa de quem roubaram os filhotes, eu sairei contra vocês e quebrarei as suas costelas. Como um leão, eu os devorarei ali mesmo. Como uma fera, eu os despedaçarei. Povo de Israel, eu vou acabar com vocês. Quem poderá salvá-los? Vocês pediram que eu lhes desse um rei e também chefes em todas as cidades. Mas como é que eles podem salvá-los? Fiquei irado com vocês e por isso lhes dei reis. E estando ainda irado, eu os tirei de vocês. Os pecados de Israel foram anotados, as suas maldades foram escritas. Chegou a hora de Israel começar a viver, mas Israel não quer porque não tem juízo. É como uma criança que na hora de nascer não quer sair da barriga da mãe. Será então que eu vou salvar o meu povo da morte? Será que vou livrá-los do mundo dos mortos? Ó morte, venha com os seus tormentos. Ó mundo dos mortos, venha com os seus castigos. Eu não terei mais compaixão deste povo. Mesmo que Israel cresça como uma planta viçosa, o Senhor Deus mandará que o inimigo venha do leste como se fosse o vento quente do deserto, que secará completamente as fontes e as nascentes de água. Todas as riquezas do país serão levadas embora. O povo de Samaria será castigado porque se revoltou contra o seu Deus. Os homens morrerão na guerra, as crianças serão despedaçadas e as barrigas das mulheres grávidas serão rasgadas. Então, é isso. Capítulo 13 de Oséias. Vai começar dizendo o seguinte, vamos começar a ler aqui que essa parte é importante. Antigamente, quando a gente da tribo de Efraim falava, as outras tribos ficavam com medo, pois todos respeitavam os efraimitas. Mas eles começaram a adorar o deus Baal e por isso vão morrer. Os efraimitas são aqueles descendentes de Efraim, né? E Efraim e Manassés foram filhos de José. Né, o José do Egito, lá que a gente tanto conhece a história. E Efraim, ele era o filho mais novo, e esses filhos, na verdade, Jacó meio que os adotou, assim, como parte da herança, da promessa ali, e os abençoou. Então, eu não sei se eu tô falando bobagem em relação ao que eu vou falar agora, mas eu acho que Jacó teve 10 filhos e com eles formaram os 12. Se eu não me engano, é isso. Não sei se ele teve 12. Eu acho que foi isso. Eu acho que Jacó teve 10 filhos e com os filhos de José, que ele adotou ali para, né, também tá fazendo parte daquelas tribos. Então, e aí, Efraim era o mais novo e Manassés era o mais velho. Mas na hora de abençoar, se você for lá em Gênesis 50, 40 e poucos, não lembro exatamente. Acabei de ler, mas não anotei aqui. Procura um pouquinho. Gênesis depois do 45. 49, talvez. Jacó, então, antes de morrer, né, de falecer, ele vai dar a bênção aos filhos, mas antes disso, José leva ali os filhos dele para ele abençoar e ele fala, olha, eles dois são seus filhos, mas eles não vão ser seus filhos na parte da promessa. Eu vou estar entregando para ele aquilo que, né, eu tenho ali como promessa, como herança, enfim. E aí tem toda a história lá.
Aí ele vira e coloca os meninos diante dele, um do lado esquerdo, outro do lado direito, de acordo com a bênção que cada um deveria ter, mas Jacó vai lá e troca as mãos, né? Como foram feitas algumas outras vezes na Bíblia, que a mão direita ela tem essa força, né? Esse negócio enfim, como se fosse da primogenitura, né? Então ele vai abençoar ali Efraim como se fosse o mais velho e Manassés como se fosse o mais novo. José vira e fala, não, pai, não faz isso não. Esse daqui é o mais novo, tira a mão da cabeça desse. E aí, beleza. E aí, isso fala muito comigo. Mas, enfim, não é coisa para nossa história aqui. Mas, Efraim, a gente vai ver muitas vezes ao longo dos livros, né? Que vai falar muito sobre os efraimitas, sobre Efraim, sobre, né, toda essa questão aí dessa tribo, né? Dessa nação, como é que se diz? Desses descendentes que foram constituídos. E aqui vai falar que eles eram muito respeitados. Sabe, que eles eram uns dos mais respeitados. E aí as tribos falavam, ele falava às tribos e elas ficavam com medo, pois todos respeitavam os efraimitas. Mas aí ele começou a se debandar. Ele começou a adorar o deus Baal, né? Eles começaram ali a constituir deuses, né? E aí vai falar sobre essa construção aí de estátuas que são invenção humana, são feitas por homens. Eles beijavam esses bezerros de metal e isso tudo era coisa... E a Bíblia vai deixar bem claro assim, sabe? Isso tudo era coisa feita só por mãos humanas, gente, pelo amor de Deus. Tipo, vocês pegavam coisas que já eram e transformavam ali naquilo que vocês queriam e acreditavam que aquilo era um Deus. E aqui Deus fala, não tem nada a ver, isso não é um Deus. Vocês não caem na real, vocês, tipo, o que vocês têm na cabeça? É sério. E aí ele fala, cara, eu fui Deus de verdade, o Deus de vocês, quando vocês saíram, saíram do Egito, passaram pelo deserto, sabe? Isso é ser um Deus. E isso tudo nos fala sobre entender quem Deus é, entendeu? Entender o que Deus é. A gente, né, às vezes não tem uma concepção assim, por que não adorar estátuas, seres humanos, canonizar algumas pessoas que fizeram muito bem, que andaram como Jesus e tal? Porque Deus fala que não é Deus, que Deus é outra coisa, sabe? Que santo de verdade é ser outra coisa. E aí, beleza, e aí vai falar muito sobre isso, e vai falar sobre os reis. E tem outra parte aqui que eu gostaria de comentar, não sei se vai dar tempo, mas é falar assim, ó, chegou a hora de Israel começar a viver. Mas Israel não quer, porque não tem juízo, é como uma criança que na hora de nascer não quer sair da barriga da mãe. Será então que eu vou salvar meu povo da morte? Não. É como se eles se eximissem da responsabilidade, sabe? É como se eles, tipo, tivessem preguiça de fazer aquilo pelo qual eles foram constituídos como nação, né? Então, eu acho que o capítulo todo vai ser falando um pouco sobre essas duas coisas, assim, essas duas. E é isso. Nosso tempo já tá chegando ao fim. Então, para não me estender muito, pararei por aqui. E é isso. Bom domingo para vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Amanhã a gente tá no último capítulo de Oséias, pra gente depois começar aí, se Deus quiser, Joel. E é isso, estamos avançando. E pro final pro final do Antigo Testamento, nós temos novidades vindo, se Deus quiser. Tá bom? Então, bom final de semana, bom domingo para vocês. Deus abençoe. Tchau, tchau.